Nessa noite feliz, eu saúdo todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite e ver que o Senhor tem abençoado essa igreja com cada vez mais membros e mais pessoas para servir a Jesus. Quero agradecer ao pastor Nelito por nos receber, a irmã Eliane que foi nos buscar. Quero também agradecer a presença aqui da minha esposa, os meus filhos que estão aqui para me apoiar. Amém? A dona Cidinha, um abraço. Eu queria, nessa noite, dar uma mensagem que fosse de edificação para a igreja. E que mensagem pode ser mais edificante para uma igreja do que uma mensagem que nos confronta a fazer aquilo que Jesus nos mandou? Nós, como missionários, trabalhando na obra de Deus, em um lugar tão difícil do Maranhão, como é o lugar que nós vivemos, às vezes enfrentando longas jornadas de até 200 quilômetros para dirigir um culto para 10 pessoas, nós não podemos ir diante de uma igreja e pregar outra coisa que não seja uma mensagem de conscientização missionária. Amém? E nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, não precisa ficar de pé, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10 e 11. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 17, versículos 10 e 11. Leiamos a palavra do Senhor. Versículo 10 diz assim: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Diga comigo: um homem. Um homem. Um homem. Bata no peito e diga: um homem. Uma mulher. Uma criança. Um jovem. Um homem. O versículo 11 diz assim: Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de dar um tema a essa mensagem e eu queria que você repetisse o tema comigo: gigantes que impedem a obra missionária. Diga comigo: gigantes que impedem a obra missionária. Todos nós que cresceram ou não na igreja, que estiveram no lar cristão ou que já tiveram algum contato com as Sagradas Escrituras, conhecem a história de Davi matando o gigante Golias. Todos nós conhecemos essa história. Essa história está nos filmes, essa história está nas novelas da Record, essa história está nos seriados, essa história é até uma expressão popular. Quando alguém enfrenta algo que é maior do que ele diz: eu estou enfrentando um Golias, ou esta é uma luta de Davi e Golias. Todos nós conhecemos essa história e aquele dia na vida de Davi ficou marcado como o dia em que ele derrubou um gigante. Mas, meus irmãos, preste bem atenção: Golias não foi o primeiro gigante que Davi derrubou naquele dia. Até ele chegar até Golias, ele enfrentou outros gigantes que o prepararam para enfrentar o terrível inimigo do povo de Israel. O texto que nós lemos: o gigante Golias se põe em pé
diante das companhias de Israel. E ele começa a bradar e dizer: me mandem um homem, me mandem alguém que me enfrente. Ora, o gigante Golias tinha quase 3 metros de altura. O gigante Golias era forte e experiente na batalha. O gigante Golias tinha as armas mais poderosas da época. Então, como podemos pensar que existiria um homem capaz de derrotar aquele gigante? Mas Deus nunca precisou, pastor Nelito, de mais do que um homem comprometido com a sua vontade, de tal forma que não teve medo e teve coragem para conquistar, seja gigantes ou derrubando muralhas. Moisés era apenas um homem, mas Deus usou esse um homem para dar fim a um cativeiro de 400 anos. Sansão era um homem, mas Deus usou para livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Jesus era um homem, mas através desse um homem, toda a humanidade foi salva. Se nessa noite você pensa que você é só alguém, só uma mulher, só uma criança, só um jovem que não pode trabalhar na obra de Deus, porque você é pequeno aos seus próprios olhos, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida: Deus nunca precisou mais do que um homem e uma mulher. E os primeiros adversários que nós enfrentamos na obra missionária não são os Golias, não são os inimigos externos. Davi foi enfrentar Golias, mas antes, perceba que quando ele viu Golias desafiando o povo, quando ele viu Golias debochando do povo, ele foi e disse: eu vou enfrentar este gigante, porque missionário e missionária não se amedronta de quão grande é a missão, de quão grande é a conquista, porque nós podemos até ser pequenininhos, mas o nosso Deus é grande. E quando Davi disse que ele ia enfrentar aquele gigante, apareceu o primeiro gigante na vida de Davi, que se chamava Saul. Ora, Saul era um gigante? Sim, Saul era um gigante. Quando Saul foi ungido rei de Israel, diz lá no capítulo 12 de 1 Samuel, que ele era tão alto que nenhum homem passava dos seus ombros. Saul era um gigante adormecido. Sabe que gigante é esse no plano espiritual? Saul era alguém que já tinha um dia tido a unção de Deus. Saul, em um passado distante, já tinha sido usado por Deus. E esse é o primeiro desafio que o missionário enfrenta no campo. Esse é o primeiro gigante que o missionário tem que derrubar ao fazer a obra de Deus. Porque Davi estava cheio da unção, Davi estava cheio de coragem e de poder. Mas Saul, mesmo já tendo sido usado, mesmo já tendo visto tudo que Deus tinha feito e sabia tudo que Deus podia fazer, ele estava amedrontado no campo, ele estava acovardado, com medo. E muitas das vezes nós nos deparamos com muitos Saúls quando queremos realizar a obra de Deus. Sabe quem é Saul no plano espiritual? Saul são os líderes, os pastores, os obreiros, que um dia já foram tão usados por Deus, já foram tão usados, queriam levantar e conquistar o mundo, queriam levantar e avivar o mundo, mas por causa do seu orgulho, por causa da sua desobediência, por causa da sua soberba, assim como Saul, hoje estão aí. Você chega para ele e fala: pastor, irmão, minha missionária, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer uma cruzada, vamos fazer uma viagem missionária, vamos em um interior falar que Jesus tem salvação. E a resposta deles: a gente já tentou, a gente já quis fazer um tempo e não deu certo. E você tenta fazer com que aquela pessoa reaja de todas as formas, mas se estão mortos espiritualmente,
espiritualmente. Sabe por quê? Perderam a unção, assim como Saul. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, Saul, ele chega pra gente e fala: não, você não pode ir, porque até eu, que sou mais alto que você, até eu que sou mais forte que você, até eu que tenho armas melhor que você, até eu que tenho um curso de teologia melhor do que o que você tem, até eu que tenho 10, 15, 20 anos de ministério a mais do que você, não estou indo. Por que você vai? E foi o que Saul tentou impetrar em Davi. Mas Davi disse: eu vou. E assim também deve ser a resposta do missionário. Independente a frieza dos outros, nós temos que ser quentes. Independente a covardia dos outros, nós temos que ter coragem. Saul tentou usar 2 artifícios para barrar Davi. O primeiro foi se comparando, mostrando para Davi que ele era pequenininho, que ele não era ninguém. E a segunda foi ele disse assim: já que você vai, já que você quer tanto ir para a obra, já que você quer ser um missionário, pois vai. Mas o que ele falou para Davi? Vá com a minha armadura. Isso até pode parecer algo bonito, isso pode até parecer um ato de amor e carinho. Não, você vai, mas vai usando as minhas armas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, missionário e missionária, homem de Deus e mulher de Deus, por que você iria querer armas e estratégias de alguém que fracassou na obra de Deus? Por que você iria querer armas, estratégias de alguém que perdeu a unção? Não estou dizendo que você não deve buscar pessoas para se inspirar. Eu quero ser um cantor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um missionário, eu quero ser alguém que vai levar a palavra de Deus. Muito bem, procure aqui atrás de conselhos de pessoas que deram certo. Procure atrás de conselhos de pessoas que ainda estão fazendo a obra. Assim como Davi não buscou os conselhos de Saul e buscou os conselhos de Deus, porque Davi sabia que Saul agora era um derrotado, mas o seu Senhor era varão de guerra. Davi venceu o primeiro gigante. E nós também temos que atropelar esse tipo de obreiro. Nós temos que atropelar esse tipo de pastores. Nós temos que atropelar esse tipo de irmã que está 10 anos na igreja, mas você convida para fazer uma oração domingo de manhã antes da escola e ela não quer, porque nós já tentamos e não vê ninguém. Meu irmão, nessa hora eu declaro que todo o espírito de covardia de Saul na vida da sua igreja será dispersa, será destruída em nome de Jesus. Saul perdeu a vontade, o desejo de conquistar. Estava como aqueles 10 espias. Lembra dos 10 espias lá de Jericó? A terra é muito boa, as frutas são gigantes. Nossa, ali que terra farta, que terra boa, mas ali tem tantos gigantes que nós parecemos gafanhotos aos olhos dele. Muitas pessoas, obrigado. E muitas pessoas hoje estão com esse espírito de Saul, perderam a vontade de conquistar, olham para os obstáculos, olham para um bairro carente e dizem assim: não, para fazer um culto aqui vai dar trabalho, para fazer uma cruzada aqui vai dar trabalho, e não querem mais ter trabalho com a obra missionária, não querem mais ter dificuldade. Obra missionária é desconforto, obra missionária, fazer a obra de Deus é desconfortável mesmo, para que outras pessoas encontrem a Jesus, para que outras pessoas sejam tocadas por Jesus. O seu desconforto é necessário, mas nessa noite eu quero que nós nos levantemos como Josué e Caleb contra os outros 10 espias e nós vamos dizer assim para eles: realmente tem gigante, realmente é difícil, realmente vai ter muita dificuldade, mas nós iremos em nome do Senhor, e Ele nos dará vitória, e eles que serão como gafanhotos aos nossos olhos, porque a palavra de Deus
Deus diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Saul foi o primeiro, mas não foi o último. Existe outro gigante que se encontra com o missionário no campo. Existe outro gigante que se encontrou com Davi antes de ele enfrentar Golias. O nome desse gigante era Eliabe. E Eliabe era um gigante? Era assim, eu te provo. Quando Samuel chegou em Belém para ungir um dos filhos de Jessé, ele olhou para Eliabe e a Bíblia diz que ele levou em conta a sua estatura. Porque Eliabe era alto, Eliabe era grandão, era corpulento, mas Eliabe não foi escolhido por Deus. E nessa noite, eu quero te dizer que tem muito Eliabe por aí. Sabe quem é o Eliabe? É aquele que nunca teve unção nenhuma. Saul até já teve, mas esse aqui nunca teve unção. Eliabe é o filho que Deus rejeitou, é aquele crente carnal, aquele crente que está 10 anos na igreja, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo, é aquele crente que olha para as coisas de Deus e trata com um relaxo tal, que parece que nem é crente. Eliabe é esse tipo de gigante que nós enfrentamos, aquele que nunca teve unção. Geralmente esse gigante Eliabe é da nossa própria família. É aquelas pessoas que olham para nós e dizem assim: isso não é para ti, rapaz. Esse negócio de pregação não é para ti. Neliane, tu não serve para cantar. Letícia, tu não serve para pregar. Esses são os Eliabes que cruzam o nosso caminho. Quando Eliabe se encontrou com Davi, Davi estava indo matar o gigante Golias. E Eliabe disse assim: o que tu está fazendo aqui, rapaz? Procura voltar para o campo para cuidar das ovelhas, que é para isso que tu serve. Mas nessa noite, eu creio que pela autoridade do nome de Jesus, você não vai se render a esses Eliabes que cruzam o seu caminho. Oh, meus irmãos, nós já enfrentamos tantos Eliabes na nossa vida. Eu e a minha esposa, daqui a 3 anos e meio, temos um plano e um projeto concreto diante de Deus, de ir para um país chamado Burundi e lá entregar o restante da nossa vida para Cristo na obra de Deus. Mas você pensa que todos reagem como o pastor Nelito, que é meu tio, e apoia a obra missionária? Você acha que todos, assim como meu pai, pastor da igreja lá de Queimadas, apoia? Não é bem assim, meus irmãos. Tem pessoas que olham para nós e dizem assim: vocês vão para aí, vocês vão morrer, vocês vão para aí, vocês vão passar fome, vocês vão para aí, vocês vão terminar de se acabar para aí, como tem um ditado aqui no Maranhão, né? Vocês vão terminar de se acabar para lá, isso não é para vocês. Muitas pessoas da família da minha esposa dizem: procura ficar aqui, procura não, você não vai para lugar nenhum. Eles dizem assim: não, vocês podem até ser crente, mas por que tem que ir para aí? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não nos chamou para viver em conveniência. Jesus Cristo não nos chamou para ficar dentro de igreja. Jesus Cristo nos chamou para fazer a sua obra. Mas o crente Eliabe, ele não acredita. O crente Eliabe olha para Davi e não acredita que ele tem unção. O crente Eliabe olha para Davi e não acredita que ele vai vencer o gigante. Mas não importa, meu irmão, esse Eliabe na tua vida é só uma pequena escala, é só um pequeno desafio que você terá que vencer para chegar ao verdadeiro desafio, que é Golias. Vence esse Eliabe, vence esse parente, vence esse amigo que não acredita no teu chamado, vence essa pessoa que não acredita que Deus tem um plano na sua vida. Depois que Davi passou por Eliabe, ele chega ao verdadeiro desafio que se chama Golias. E quem é Golias? Golias é uma representação do próprio diabo, do próprio inimigo das nossas almas. Golias era um filisteu. E quem são os filisteus? São o povo que vem de longe, os inimigos que vêm de longe. E nessa noite eu quero te dizer que
que o filisteu, que o Satanás, o diabo, ele luta 24 horas, pastor Nelito, para causar divisão dentro das igrejas, para causar briga dentro das igrejas. Sabe por quê, irmão Nelitão? Porque dentro de uma igreja dividida, ninguém quer fazer missão. Porque dentro de uma igreja dividida, ninguém quer fazer evangelismo. Mas nessa noite eu creio que essa igreja será levantada como arautos de Cristo, como missionários de Cristo, e ganharão muitas almas, como já tem ganhado na obra de Deus. O diabo é o inimigo número 1 das missões. O diabo é o inimigo número 1 da obra missionária. Pensa em uma coisa que ele tem raiva, pensa em uma coisa que ele tem ódio, é de ver um crente andando na rua com os floretinhos dizendo que Jesus salva, e ele tem muita raiva disso. Ele não tem raiva de igreja com parede preta, branca, azul. Ele não tem raiva dessas coisas tão fúteis que nós ficamos brigando na internet. O diabo olha isso e sorri da nossa cara. O diabo para de sorrir quando você pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço e começa a dizer para as pessoas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele em breve voltará. Nessa noite, eu quero te mostrar um missionário chamado Davi, que estava lá no campo cuidando das ovelhas e tocando a sua harpinha, louvando a Deus. Mas se você está se achando como Davi, desprezado, olhando que ninguém vê o seu trabalho, achando que nunca vai chegar a tua vez, nessa noite eu quero profetizar na tua vida e dizer que a unção está chegando. Samuel está chegando para te ungir. Samuel está chegando para te ungir como missionário, como profeta, como cantor, como cantora. Que unção é essa? É o poder do Espírito Santo. Nessa noite eu te convido para juntos buscarmos uma autoridade nova. E a autoridade não é esta para que vivamos dentro das igrejas pulando e rodopiando. Isso é muito bom, é maravilhoso, que nós ficamos nos alegrando na presença de Deus, é maravilhoso. Mas nesta noite eu te convido a buscar uma autoridade, um poder para fazer a obra de Deus. Missionário e missionária não é só aquele, pastor Nelito, que vai para a Amazônia fazer missão entre os ribeirinhos. Obra missionária não é só você ir para os quilombolas ou para as comunidades rurais. Onde existe uma pessoa que não conhece a Cristo e não o serve ainda, aí está um campo missionário. Comece pelo seu vizinho, comece pela sua vizinha, comece pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos colegas de trabalho. Seja o missionário, porque a palavra de Deus, pastor Nelito, não manda. Lá em Marcos 16:15, nós fazemos grandes eventos dentro de igrejas, de círculo de oração e de festas e mais festas, e corais e mais corais. É muito bacana fazer isso, é muito bonito fazer isso. Nós precisamos disso às vezes para alegrar o coração da igreja. É verdade, nós precisamos, mas isso não deve ser uma prioridade da igreja. A prioridade da igreja é levar e fazer Jesus Cristo conhecido pelo mundo. Nessa noite, com a permissão do pastor Nelito, eu queria convidar a você, cantor ou cantora, pregador ou pregadora, você missionário ou missionária, você que está tentando fazer alguma coisinha para Deus, e mesmo que você ache que é insignificante, que não vai dar certo e que Deus não está vendo, eu tenho uma palavra para você. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo você orando, Deus está vendo você nas madrugadas pedindo e dizendo assim: Deus, por mais que não seja eu, porque eu não acho que eu tenho capacidade, mas levanta outros. Eu sei que tem gente aqui que não está indo, mas está orando. Eu sei que tem gente aqui que não está indo, mas está contribuindo com o ídolo de Cristo. Eu sei que tem gente aqui que quando chega o dia do culto de missões, ele prepara uma oferta boa, que é para a obra de Deus ser feita com mais empenho. Meus irmãos, oremos pela obra missionária, oremos pela palavra, para
para que a palavra de Deus seja levada às pessoas que ainda não conhecem a Ele. Adote um país que ainda não conhece a Cristo. Adote uma pessoa em oração que não conhece a Cristo. Oração tem poder. Oração tem poder. Oração tem poder. Ore pela obra missionária. Ore pelos missionários que estão no campo. Ore pela minha vida. Porque às vezes nós vamos por essas estradas aí e voltamos de noite. Às vezes a moto quebra, bagunça. E nós precisamos todos os tempos estar levando a palavra em tempo e fora de tempo. Eu queria convidar você nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero impetrar sobre você um poder e autoridade para que você comece a fazer a obra de Deus dentro da sua casa, na sua rua, na sua cidade, e que você seja uma bênção para a obra de Deus. Nessa noite, todos aqueles que quiserem, a partir de hoje, ser missionários e ser missionárias e levar a palavra de Deus, eu convido que você venha até aqui na frente para que nós juntos oremos e busquemos uma autoridade nova do Senhor.